Pessoal, vamos ao segundo tempo do Conversa com Cacau, hoje conversando com o nosso amigo João Cury. Primeiro tempo espetacular, gente, foi muito legal. Quem não teve oportunidade de ver, por favor, e queira assistir, foi um bate-papo muito legal. Renata entrou em segundo, o Ju ganhou de você, Juliano ganhou. Robertão, um abraço. Vamos ver se o João tá aí. Tô chamando, João. Aí, Cacau. Ouvindo? Beleza, João? Pessoal, então vamos começar aí o nosso segundo tempo, né? Viu, João? A hora que acaba a live vem o resultado das pessoas que entraram, né? A quantidade. E vou te afirmar, foi um sucesso de audiência. E mais de 250 pessoas entraram aí na live, puderam ter a oportunidade de acompanhar pelo menos um pouquinho aí. E a média que a gente também vai pela média das pessoas que ficam também foi espetacular. É uma das maiores aí da nossa uma das maiores do nosso programa e não poderia ser diferente, tá, João? Obrigado mesmo e parabéns aí por essa disponibilidade aí de estar falando sobre um assunto que às vezes não é tão comum de você falar. A gente já ouviu você falar muito bem em outras situações aí e agora falando sobre esporte. Vamos só fazer mais uma questão, colocar mais uma questão. Quem ainda não participou e que quer participar do nosso sorteio dos brindes, que são 2 bandejinhas de croquete da Lalane Croquetes e uma sobremesa da Esqui Sorvetes, é só responder a seguinte pergunta. Quem respondeu já no primeiro tempo já está devidamente registrado. Quem não respondeu ainda e quiser participar, é assim, qual era o esporte que o João se destacou na sua infância e que o João foi o primeiro foi o jogador mais jovem a disputar uns jogos estudantis em Botucatu nesse esporte. E qual era esse esporte? Tá? Quem aí quiser ajudar o pessoal, já respondeu, quiser ajudar o pessoal aí que está entrando agora, né, nessa nova aí, pode também se manifestar aí, mas assim, quem já se manifestou já está devidamente registrado, ao final a gente vai fazer o sorteio. João, falamos aí da infância, falamos do La Salle, falamos dos Jogos Abertos, Jogos Regionais, e daí na universidade. Como que foi o João na universidade? Praticava esporte também? Como é que era, João? Até por conta de toda essa história, quando eu entrei na PUC, em Direito, lá em Campinas, eu já entrei praticamente, a gente já entramos, o time de handebol lá era um time fraco, e a gente começou, eu comecei a jogar handebol para a faculdade, já entrei no time de handebol. No ano seguinte, quando eu estava no segundo ano, o Marcílio entrou, o Marcílio foi bicho lá, também do Direito da PUC, e a gente jogava junto em Botucatu, para o time de Botucatu, e acabamos jogando handebol junto. Os meus 5 anos da faculdade, eu e o Marcílio, praticamente, a gente estruturou o time de handebol lá, foram entrando alguns jogadores também, ou pessoas que gostavam de handebol. Nós contratamos um técnico de handebol lá. Eu fui presidente da Atlética, do Direito da PUC, da saudosa Associação Atlética 16 de Abril, lá da PUC, e que a Atlética era a instância, lá na PUC todas as faculdades você tem o centro acadêmico, que trata mais das políticas estudantis, é mais envolvido com as questões políticas, né? E tem a Associação Atlética Acadêmica, a Atlética que trata do esporte da universidade, do esporte universitário. Eu fui presidente da Atlética. E o Marco Colense, meu querido amigo Marco Colense, era presidente da Atlética do Direito de Bauru. Então, às vezes, a gente ia para jogos jurídicos. O Marco, como presidente da Atlética de Bauru, do Direito lá da IT, e eu da PUC lá de Campinas. E eu joguei handebol e tênis de mesa para o Direito da PUC de Campinas, tanto nos jogos jurídicos, estaduais, nacionais, como também na PUCíadas. A PUC tem um campeonato muito legal, pelo menos tinha, não sei se tem ainda, que eram as PUCíadas. Nas PUCíadas a gente jogou handebol também. A gente foi campeão, o Direito foi campeão várias vezes da PUCíadas. Também conseguimos grandes colocações nos jogos jurídicos, né? E eu joguei handebol praticamente toda a universidade, todo o tempo que eu fiquei na faculdade, os 5 anos de faculdade lá em Campinas,
a gente jogava handball. Até teve uma curiosidade, porque um dos jogos abertos que eu joguei por Botucatu, eu estava na faculdade em Campinas e os jogos abertos foi em Campinas. Então a gente ficou, eu morava na República e a gente fazia churrasco. O time de handball de Botucatu, a gente fazia churrasco na minha República. O Marcola vai lembrar disso. Então era engraçado, porque era o time de handball lá de Botucatu, na República, fazendo churrasco nos jogos abertos lá em Campinas. Eu não lembro o ano, acho que foi em 97, 98, mais ou menos. Então passei a faculdade inteira também envolvido com esporte. Eu devo muito ao esporte, Cacau. O esporte, além de formar o caráter, a personalidade, meus grandes amigos, a maioria dos meus amigos, os amigos que eu tenho hoje, é óbvio que eu tenho amigos da política, porque hoje eu estou muito envolvido com a política, mas eu tenho, meus grandes amigos vieram do esporte, vieram dessa experiência esportiva que eu tive, e a gente se reúne até hoje. Para você ter uma ideia, na faculdade, a gente tem um grupo de amigos que se reúne até hoje, e que não e não são as pessoas da minha sala, em que pese eu também me reuni com os amigos da minha sala. A gente se reuniu ano passado, mas na verdade a gente se reúne uma vez por ano, todo primeiro sábado de dezembro. Isso a gente combinou em 1998. Em 1998, os amigos do esporte da Faculdade de Direito da PUC, né, o pessoal da Atlética, eram várias gerações, porque eu fui presidente no terceiro ano. Mas a gente, no quarto ano, a gente era amigo os meninos, os nossos bichos que estavam na Atlética, era bicho da gente, no quinto ano. Então era uma família. Quem era da Atlética era uma família independente do ano. E a gente, em 1998, a gente fez uma festa chamada Grande Encontro, que eram de todos os atletas, dos amigos que jogavam pela Faculdade de Direito da PUC. E a gente disse o seguinte: olha, nós não podemos... Aquelas coisas, né? Quando você está se formando, você não quer perder o contato com os amigos da faculdade. E você sabe que um dia ou outro você vai perder o contato. E a gente falou: ó, nós temos que se ver uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Ah, mas como é que vai ser? Nós vamos marcar? Como é que vai ser? A gente deixou marcado em 1998 que ninguém podia reservar nada no primeiro sábado de dezembro. Então, o primeiro sábado de dezembro era o dia do grande encontro. Para você ter uma ideia, a gente fez hoje faz 20 anos que a gente se encontra todo primeiro sábado de dezembro. Os amigos da Atlética, do esporte, lá do Direito da PUC. Então, é um negócio que não tem preço, né? E foi o esporte. O que proporcionou isso foi o esporte. Sim. Viu, João? Aí tem uma história que o Marcolino lembrou aí. O Marcolino lembrou, não é do esporte, João, mas essa acho que é legal de contar. Que até eu sei essa, assim, que não vivi ali e tal, mas o pessoal fala muito. Mas antes eu queria dar um abraço aí para o pessoal de Manduri, nossos parentes, né? A Marta e o Pedrinho estão aí, que eu vi. Não sei se tem mais alguém, eu vi que a Denise entrou também. Um abraço para vocês. O Marcolino lembrou que no banheiro da República tinha que entrar de guarda-chuva, João? Como que era isso? O Carlão Fiuza que o diga. O Carlão Fiuza, você sabe essa história ou não? Essa não sei. Nós fomos para a formatura da Cristina. Eu morava lá em Campinas e a Cristina Cury, nossa secretária, Cristina Cury Ramos, irmã do Purunga, minha prima querida, se formou em Direito na PUC também, lá em Campinas. A Cristina também era atleta lá da faculdade. E aí nós fomos e o pessoal foi para a formatura da Cristina. E nós fizemos uma festa na minha República, Purunga, Carlão Fiuza, algumas pessoas que foram para a formatura. E o Carlão Fiuza queria ir para o banheiro. Ah, preciso ir no banheiro. E aí o Carlão falou: mas para que serve esse guarda-chuva que ficava na porta do banheiro? Aí falava assim: ó, você pega o guarda-chuva e abre, dependendo do que você for fazer, você tem que sentar e abrir o guarda-chuva. Mas por que tem que abrir o guarda-chuva? Porque tinha uma goteira enorme em cima da privada, não sei quem teve. A minha República, ó, era um negócio sensacional. O Purunguinha estava nessa, ele lembra. Aí a minha República era um negócio sensacional, a República que a gente morava lá. E aí não sei quem teve a brilhante ideia, estava chovendo no banheiro, em cima da onde a gente tomava banho, do lado do chuveiro. E aquela gota gelada, o cara falou: não. O Emilhão, que era o decano da República, uma figura, ele subiu no telhado, em vez de colocar lona no telhado inteiro, ele colocou lona só na parte onde estava em cima do chuveiro. Então a água entrava, corria por cima da lona e ele quebrou em cima da privada para a água cair dentro da privada.
a água da chuva cair dentro da privada e não molhar o banheiro. Só que quando você queria ir no banheiro com um dia de chuva, você tinha que usar o guarda-chuva. Então, você imagina. Aí o Carlão Fiuza foi lá para usar, e chovendo, e o bichão lá fazendo o número 2 com guarda-chuva. Era só risada, só risada. A República era só risada. Quanta história também da República Falcão. República Falcão, né? O Paulinho tá falando que a Dona Herô, sua mãe chorou quando entrou na República. A minha mãe foi com meu pai me visitar lá em Campinas. E meu pai passava, e eles não conheciam a República. E a República, você olhava, você chorava. Era um sobrado caindo aos pedaços. Passava ônibus na avenida, tremia o chão da casa, o sobrado. E daí meu pai passava em frente e falava, eu acho que é aqui. Minha mãe falava, não pode ser. Não pode ser aí, ninguém vai morar numa casa dessa. Aí quando viram que era lá, minha mãe entrou e viu a República, que era um nojo, caindo aos pedaços, tremia, sujeira. Ela começou a chorar, falava, mas filho, por que você mora aqui? Por que vocês estão fazendo isso? Ela não entendia, porque era insalubre. Mas era uma festa, tudo que a molecada queria era ficar numa casa daquela. Sim. Não, com certeza, né, João? Isso é história que, assim, quem não passou nunca vai saber como é que é, né? Hoje a molecada é diferente, né? Isso é bem diferente. Viu, João? Daí, na universidade também o esporte, e daí você foi fazer uma especialização na Itália, alguma coisa lá, e lá teve alguma coisa de esporte lá quando você estava lá na Itália? Inclusive, eu tô com essa camisa da Roma aqui, né? E eu vou contar também vou contar uma passagem você vai me falar o nome, eu não me lembro o nome do rapaz que veio da Itália com você lá, eu vou contar uma passagem, tá? Mas e lá, como é que tava? Como é que foi lá na Itália? Cacau, porque eu fui fazer uma especialização em Direito Tributário na Universidade de Bolonha. Só que antes de eu ir para Bolonha, eu fui para Roma, porque eu precisava aprender italiano. Eu queria, mas eu não falava italiano. Então eu fui para italiano, fiquei 6 meses morando. Fiquei 1 mês em Perugia e depois 5 meses em Roma. E em Roma, eu fui morar na casa de um bispo que era parente da minha família lá do Líbano. E ele tinha um apartamento que eu fiquei lá no apartamento dele. E do lado do apartamento dele tinha uma senhora, já de bastante idade, que o neto e o filho dela, era um jovem e o pai dele, eles iam visitar praticamente, cuidar da mãe e da avó. E acabei criando uma amizade com o Stefano Varrico, que é um irmão meu, depois veio ser meu padrinho de casamento. O Stefano me acolheu, a família dele me viu sozinho, eu não falava um A em italiano na época, eu estava aprendendo italiano, e eles me acolheram. Então, eles me viram sozinho, eu ficava andando a cidade, não estava em aula, eu ficava andando para conhecer a cidade, e sozinho. E daí eu comecei, esse Stefano me dele. E ele era um romanista. Cortou o som, João. Você está ouvindo? Até onde você ouviu? Não, agora não. Você estava falando do Stefano. Isso, do Stefano. Aí o Stefano me acolheu com a família dele, e ele e os amigos, o Stefano virou um irmão que eu tenho, e ele e os amigos me acolheram no grupo deles, e eles eram romanistas fanáticos, torcedores da Roma, né, que eles chamam lá de tifosi. E daí eles iam muito para o estádio Olímpico, assistir o jogo da Roma, ou então a gente ia para os bares, e eu ia com eles, né? E eles eram muito fanáticos, muito fanáticos. Então eu comecei, e eu ia com eles jogar bola, e eles faziam pelada lá no final de semana, e eu não sou jogador de futebol, mas brincava, né? E brincava com eles lá de final de semana, de quarta-feira à noite e tal, e acabei criando um grupo de futebol lá em Roma com esses caras. E eles vieram para Botucatu, o Enzo, que te deu essa camisa, que foi na sua casa, jantou na sua casa, e deu trabalho lá, inclusive, deu muito trabalho, porque era uma mala sem alça. O Vavá que o diga, né? O Vavá que o diga, né? O Vavá que o diga. E eles vieram para o Brasil, ficaram apaixonados pelo Brasil, por Botucatu. Eles não queriam, a vocês todos acolheram esses meus amigos lá da Itália,
que eu falava para eles, olha, vamos passar uns dias em Botucatu, depois a gente vai para o Rio, a gente vai para São Paulo, que eu queria mostrar alguns lugares para eles. Eles não queriam ir embora de Botucatu. Sim. Eles não queriam ir embora de Botucatu. Ficava, Sim. se deixasse, ficava a viagem inteira em Botucatu, por conta dos amigos que acolheram eles muito bem. E depois eu fui morar em Bolonha. E em Bolonha tive uma história interessante, que eu entrei numa agência, numa imobiliária, para alugar um apartamento. E quando eu entrei na imobiliária, tinha um cara que era louco por futebol, o Pier Paulo. E o Pier Paulo, quando eu fui conversar com ele para alugar, ele falou, mas de onde você é? Eu falei, de Botucatu. É do Brasil, quer dizer, do Brasil. Ele começou, Brasil, e começou a falar o nome de jogador de futebol. O cara era doido por futebol, fanático. E ele conhecia a seleção de 82 inteirinha do Brasil. Aquela saudosa seleção de 82 que perdeu para a Itália. Final para a Itália. Mas ele era um fã da seleção de 82 e começou a falar de futebol, me ajudou a arrumar um apartamento para eu morar em Bolonha. E eu fiquei amigo desse cara. E esse cara falou, olha, eu jogo bola toda sexta-feira à noite com um time, com um grupo de amigos de futebol. E eles eram torcedor. Esse cara era torcedor da Udinese, porque ele era de Udine. Mas ali tinha... E ele me levou para um grupo de bolonheses, que é super difícil. Bolonha é uma cidade universitária, mas os bolonheses não se misturam muito com os estudantes universitários. Então é muito difícil Bolonha, para você ter uma ideia, a Universidade de Bolonha é a universidade mais antiga do mundo. É uma universidade de 1100, fundada em 1100, tem mais de 900 anos. É impressionante. Então você anda pela cidade, você respira história. E fazer amizade com bolonheses era super difícil. E ele jogava futebol num estádio, na saída de Bolonha, com bolonheses. E ele falou, não, brasiliano, você vai comigo, você vai jogar comigo, tal, e me levou a jogar bola. E a gente se vira. E ali comecei a jogar bola com eles, e eles me chamaram para disputar um campeonato com eles. Esses campeonatão amador, varziano e tal, e eu fui jogar para o time do Júnior, que é Júnior. Né? O Júnior era esse campo de futebol que eles treinavam e jogavam, e eu fui jogar com eles e joguei de titular futebol lá em Bolonha com esses caras. E esses caras acabaram virando também irmãos meus. E muitos do time de futebol de lá de Bolonha vieram para o Brasil. O David, o Giorgio, o Pier Paulo vieram com a família depois para o Brasil para conhecer o Brasil. E eu conheci esses caras, eles não estudavam comigo. Eu conheci esses caras por conta do futebol, que eu fui jogar com eles lá, e eles eram torcedores, esses do Bolonha. Né? E o nome do... e o Pier Paulo, que era o cara que me apresentou todo esse pessoal. Então eu tenho uma história do futebol lá, porque você fala em Brasil, lá na Itália, uma das primeiras coisas que eles falam é de futebol. Bom, primeiro que o italiano também é fanático, né? Muito fanático. Sim, sim. Então, qualquer coisinha é futebol e Brasil, Itália. E eu estava lá no último Scudetto da Roma. Eu fui assistir. Para você ter uma ideia, eu morava na Itália, eu tinha uma menina que estudava comigo, que o pai dela era um fornecedor da Lufthansa, um cara do Chipre, uma menina do Chipre, uma chipriota, que ela me convidou para assistir uma final da Champions League, em San Siro, em Milão. Você acredita? Eu fui assistir em 2001 a final no camarote, consegui que é na tribuna, que eles falam, na tribuna. O pai dela, a empresa do pai dela era uma das maiores fornecedoras da Lufthansa, e a Lufthansa patrocinava, não sei se o Milan ou a Inter, mas o pai dela tinha uns ingressos para a final. E ela falou, você quer ir para a final? Ela estudava comigo. Você quer ir na final em Milão? Eu falei, pô, se quero. Na final da Champions League, era Valência e Bayern de Real Madrid. Não, Valência e Bayern de Munique. Bayern de 2001, se eu não me engano. Sim, 2000 ou 2001, eu acho. E aí eu fui para a final. Ela falou, nós temos que passar no hotel para buscar os ingressos. Meu pai está. O pai dela estava fumando charuto e tomando vinho com o Alex Ferguson na mesa. Você acredita?
E eu Não, entrei, olhei e falei, não, mas é o Alex Não. Ferguson, assim, era o técnico do Manchester United. E o pai Sim. dela entrou, cumprimentou, deu 2 ingressos, um para mim e um para ela, eu tirei foto com o Alex Ferguson. E a hora que a gente chegou no estádio, a gente abriu o ingresso, era ingresso de tribuna. E a gente foi para a tribuna, assim, no lugar mais especial do estádio. E umas 10 cadeiras do nosso lado, Pelé. Umas 10 cadeiras do nosso lado. Eu falei, não é possível. Comecei a tirar foto. Onde eu tô, né? Fiquei louco. Né? E tive essa experiência lá em Milão também, de assistir uma final da Champions League. E depois de estar lá no ano que a Roma, depois de muitos anos, que eu acho que o último Scudetto, o último campeonato foi em 83 com o Falcão. Com o Falcão, exato. Rei de Roma. Depois ela foi conquistar, depois de 17 anos, em 2000, ela foi conquistar um campeonato italiano, o Scudetto, com o Totti, que era o grande astro da Roma. Sim. Que tinha o Antônio Carlos, do Brasil, o Zago, lá o pessoal chamava Zago, de Zago. sim. Tinha o Antônio Carlos, tinha o Aldair, jogavam na Roma e eu também estava lá assistindo a vitória da Roma, depois de 17 anos, a ganhar um Scudetto do campeonato italiano. Nossa, sensacional a ideia. Sensacional a história, né? Viu, João, o pessoal tá brincando aqui na live, que quando a gente fez a live com o Pleninho, ele falou que o sonho dele, ele chegou até a ir na casa do Pelé para conseguir um autógrafo, tudo. Aí o pessoal falou, se o João soubesse, já estava ali do lado do Pelé, já conseguia o autógrafo. Aí, Plínio, você não falou nada pro João aí, ó, tá vendo? Viu, João? Então, nossa, histórias sensacionais aí da Itália. Só rapidamente contar do Enzo aqui. Essa camisa da Roma aqui, não foi ele que deu, não, senhor. O que? Não. Eu lembrei, a hora que eu fui, sempre eu pego uma camisa para eu fazer a live, né? Eu tento não repetir a camisa, né? E aí eu olhando lá, falei, não, essa do Roma aqui que eu vou contar uma história lá. O Enzo esteve aqui, agora você lembrou o nome dele, e a gente ia jogar bola na chácara do Marco Colense, num sábado à tarde. E o meu pai convidou o Enzo, que na época estava tendo o Campeonato Europeu de Seleções e passava pela Sky. E daí ele veio para assistir aqui com a gente. Assistiu o jogo e acabou almoçando e depois a gente ia jogar. E daí ele estava sem material, tudo. Aí tinha minha coleção de camisas lá, eu dei uma camisa do Flamengo para ele. Ele falou, não, eu vou te arrumar uma camisa do Roma. E até agora eu estou esperando a camisa do Roma. Tratando. Aí eu tive que comprar para minha coleção, uma do Flamengo que eu dei para ele e essa aqui do Roma. Mas, assim, nada, muito tempo atrás isso aí. Então é uma história que passou. E outra coisa que o Enzo conseguiu, ele conseguiu fazer o Gu pagar uma empadinha para uma pessoa. Ele pagou para o Enzo. Eu nunca tinha visto o Gu pôr a mão no bolso para pagar uma empadinha. Ele pagou para o Enzo. O Enzo era um puta sabonete. É aqueles italianos mais malandro que tinha era o Enzo, porque dava nó até em pingo d'água. E ele fez uma indelicadeza. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu acho que sua mãe, a nossa querida Dona Ivone, que era uma segunda mãe para mim, e que nos acolhia na sua casa como ninguém, um dia na sua casa, e sua mãe, eu acho que fez uma pizza. Uma pizza, não sei se era uma pizza, mas acho que era uma pizza. E ele comeu a pizza, e a pizza era uma pizza com muito recheio. E na Itália, as pizzas não têm tanto recheio como tem aqui no Brasil. Sim. São mais baixinhas, mais fininhas. E ele fala, e perguntamos para ele, não sei quem perguntou para ele, o que você achou da pizza? Ele falou, não, isso não é pizza, isso é uma torta. Eu falei, o que é isso? Você tá louco, rapaz? Você não fala assim na casa das pessoas, você vem aquele convidado, come de graça, ainda faz uma indelicadeza dessa. Você vê quem que era esse cara. Nunca mais vi depois. Não, mas foi pitoresco, ficou para a história, né? Daí tem a história do Vavá no final da Libertadores, levou ele, tem várias histórias, né? Mas tranquilo, João. João, vamos falar um pouquinho agora da questão do João na sua área atual, né? Você, como prefeito de Botucatu, queria que você falasse um pouquinho, o que você conseguia ver no esporte aqui de Botucatu, o que você acha que você contribuiu para que o esporte de Botucatu melhorasse? Uma das questões foi do futebol feminino, né, que a gente fez parte, você me convidou, participei do futebol feminino, mas assim, no geral, assim, o que você acha que você conseguiu contribuir nisso aí? Ô, Cacau, o futebol feminino eu até participei muito pouco, porque tinha muito problema
no clube e a gente nem conseguia resolver porque ele não estava muito na alçada da prefeitura, eram problemas do próprio clube. A gente pegou muito pouco no começo, no meu primeiro mandato. Mas uma análise que a gente chegou a fazer, um diagnóstico na campanha da questão do esporte em Botucatu. E uma coisa que a gente via, Botucatu fazia muitos eventos esportivos, inclusive chegou a sediar uns Jogos Abertos em Botucatu, e a gente tinha muitos eventos. Mas e uma coisa que me incomodava era que a gente não tinha instalações esportivas públicas em Botucatu da prefeitura. Então, tudo que você ia fazer, ou você dependia do empréstimo das áreas, por exemplo, dos clubes da cidade, ou então você não tinha como fazer, porque você não tinha instalação esportiva pública, seja para sediar campeonatos em áreas públicas, ou que fosse para você desenvolver treinamento, iniciação esportiva, escolinha, dessa modalidade ou daquela modalidade. E a gente tinha um problema muito sério no futebol amador. O futebol amador, quando a gente entrou, ele estava praticamente acabando em Botucatu. Tinha 4, 5 clubes, muita briga na beira do campo, muito mal frequentado, estava minguando. Então, uma das coisas que a gente fez foi fazer um grande diagnóstico da situação do esporte em Botucatu. Botucatu sempre teve tradição do esporte, inclusive no futebol, né? E era uma judiação. Você vê o futebol amador de Botucatu acabar daquele jeito como estava acabando. E também não ter áreas públicas apropriadas para a prática esportiva. Então, esse era o grande desafio. Aí, com esse diagnóstico, a gente teve a oportunidade de receber em Botucatu, na minha opinião, um cara que é um craque na área esportiva, principalmente da gestão esportiva, que é o professor Pereira. Professor Pereira, que quando eu recebi das mãos do PCdoB, que era o meu vice-prefeito, o Caldas, que a gente tinha ganho a eleição junto, né? E o Caldas falou, olha, nós temos nomes para apresentar para a área do esporte. E eu recebi o currículo do professor Pereira na minha mão, eu falei, Caldas, mas esse homem aqui não vai vir para Botucatu para ser secretário de esporte. Um cara que chegou a trabalhar na coordenação dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Um cara que era uma referência do esporte do Brasil na área universitária. Nosso querido professor Pereira já foi coordenador da comissão da Universidade, da Comissão do Brasil na Universidades, né, que eram os Jogos Mundiais Universitários. Tinha um currículo invejável. Eu falava, não é possível que nós vamos receber um quadro como esse em Botucatu para ser secretário de esportes. E o Pereira veio para Botucatu com uma experiência e com um nível de conhecimento fantástico. Está aí o Marcolin, que trabalhou com ele e o sucedeu na Secretaria de Esportes, dizendo que teve a honra de aprender com ele. Porque o Pereira é um professor em todos os sentidos. Foi coordenador do Constâncio Vaz Guimarães aqui no Ibirapuera, foi coordenador do interior em esportes do estado de São Paulo, trabalhou nas Olimpíadas, trabalhou na Copa do Mundo aqui na Prefeitura de São Paulo. Então era uma experiência fantástica e sabia tudo. Onde eu ia para buscar recurso, todo mundo falava, mas você está com o Pereirinha? Mas o Pereirinha, seu secretário de esportes, não tinha um lugar que eu não ia ou que eu não fosse, que as pessoas não conheciam o Pereira e tinham por ele, além de admiração, um respeito muito grande pela competência dele. Era um quadro muito preparado. E o Pereira nos ajudou a enfrentar, com toda a equipe da Secretaria de Esportes, os desafios que a gente tinha, que era na questão de retomar o campeonato amador de Botucatu. Botucatu, Paulinho lembrou bem aí o Gordinho, cativou todo mundo. O Pereira passou a ser uma unanimidade em Botucatu. Sim. Né? E daí a gente começou a trabalhar Minguinho, Clodoaldo, uma série de amigos para o futebol amador. Então a gente destacou uma equipe para pensar com os dirigentes dos clubes, as lideranças dos clubes, um novo campeonato amador, e a gente conseguiu, o campeonato amador de Botucatu ressurgiu das cinzas. Para você ter uma ideia, 2 anos depois que a gente assumiu, a gente tinha mais de 30 clubes na Série A, mais de 20 clubes na Série B, futebol feminino, Série C, segurança no estádio, patrocínio da Sabesp, ambulância, porque o povo reclamava que não tinha segurança no estádio. Não tinha uma ambulância no estádio. Então a gente tinha não só ambulância, como tinha segurança, como começou a ter patrocinadores
Então voltou a ter público frequentando o futebol amador, premiação no final do ano dos melhores da temporada. Então a gente recuperou completamente o futebol amador, que é um patrimônio da cidade, passou a ser reconhecido como um dos melhores campeonatos de futebol amador do interior de São Paulo. O Marcolino está lembrando que o Pereira gostou tanto de Botucatu que ele mudou para Botucatu, e embora não esteja mais na prefeitura, mora em Botucatu até hoje. Sim. Então, a gente fez, então a gente conseguiu recuperar o futebol amador, e com isso, quando você tem clubes na Série A, na Série B, você tem uma molecada que vem, que quer jogar, que quer participar, então não deixa de ser um espelho para essa molecada mais nova, que sempre teve, Botucatu sempre teve, a molecada mais nova queria jogar, né, o campeonato dos bancários, queria jogar o campeonato amador, então Botucatu tinha um celeiro de bons jogadores, exatamente porque tinha essas opções aí de campeonatos na cidade. Nós conseguimos, acho que foi uma contribuição importante que a gente deu para o futebol, e principalmente, que eu acho que foi a grande contribuição, Botucatu tinha 3 instalações esportivas públicas, Cacau. A gente tinha o ginásio de esportes, que foi feito no mandato do meu pai. Sim. O Roberto Pilan, o INCA, que foi feito no mandato do meu pai. Então, você imagina, quantos anos atrás. Né? E a gente tinha o campo de futebol de Rubião Júnior. Eram 3 instalações esportivas da prefeitura. O resto não eram privadas, ou dos clubes ou privadas. Então, o grande desafio que a gente tinha era ampliar a oferta de espaços para desenvolvimento de atividades esportivas. E a gente começou nesse trabalho. E eu acho que foi uma grande contribuição que a gente deu, foi abrir novas instalações. A gente construiu... Ali na entrada do Montemor, e o Pardini está terminando, nós fizemos vários campos de futebol. Então, a gente fez um campo de futebol de tamanho oficial lá na entrada do Montemor, na Praça Heróis do Araguaia, com arquibancada, grama sintética, campo oficial, iluminado. Para quê? Para desenvolvimento do esporte. Porque a gente tinha o campeonato amador, vários clubes, e a gente não tinha campo para jogar. E os campos que tinham eram muito ruins, o gramado. Então, a gente recuperou o gramado do INCA, inteirinho, trocamos o gramado, fizemos uma arquibancada lá no INCA, no Roberto Pilan. Depois nós construímos uma quadra de tamanho oficial no INCA, lá no João Roberto Pilan, onde sediou, inclusive, a final dos Jogos Abertos, dos Jogos Regionais do ano passado. Foi numa quadra que a gente fez ali, o Pardini, inclusive, o prefeito Pardini, inclusive, arrumou ali para poder, depois de tantos anos, ele reformou ali para poder receber os Jogos Regionais. A gente abriu novos campos, foi aberto campo em várias... Reformamos o campo de Rubião Júnior, fizemos esse campo lá na entrada do Montemor, na Praia Heróis do Araguaia, fizemos um outro ginásio, além do INCA, que deve ser inaugurado agora também, com a ajuda do deputado Carlão Sampaio e do deputado Orlando Silva, que foi nosso ministro do esporte. O Orlando ajudou muito o Botucatu. Botucatu recebeu, pelas mãos do Orlando Silva, do Ricardo Leiser, para você ter uma ideia, Cacau, na nossa época, mais de 15 milhões de reais de parcerias no esporte em Botucatu. E com isso a gente conseguiu fazer um monte de instalações esportivas em cada canto da cidade. O Luiz Fernando, meu querido amigo, primeiro treinador do Vitor, está aqui o irmão do nosso querido irmão do Pirica, do Pera, Luiz Fernando Pereira, ele lembrou bem, a gente fez uma Praça da Juventude, ali na entrada da Coab 1, que passou a ser também um espaço de atividade esportiva, de treinamento. Então a gente foi construindo, o grande desafio nem era fazer eventos. O pessoal falava, vamos sediar regionais, vamos sediar Jogos Abertos, e a minha posição era o seguinte, vamos construir infraestrutura esportiva. Vamos construir infraestrutura esportiva. Então, agora sim, voltou, João. Eu não estou escutando. Agora voltou. Nós temos que construir espaços, instalações e infraestrutura esportiva. Depois a gente vai começar a pensar em evento. Então, vamos dar um tempo nos eventos, porque a cidade fazia muito evento, o que eu não sou contra de forma nenhuma, mas agora é a hora da gente investir em infraestrutura, abrir novas instalações, quadras. A gente abriu muita quadra poliesportiva, cobriu quadra que era descoberta, a gente reformou campos de futebol, abriu novos campos de futebol, fizemos 2 ginásios, né, seja lá na entrada do Montemor, outro ginásio lá no INCA, e a gente começou então a investir em infraestrutura,
A gente reformou o ginásio de esportes. Quando a gente entrou na prefeitura, o Marcolin deve lembrar, chovia dentro do ginásio, a quadra estava em péssimas condições. Aí a gente reformou a quadra, o telhado do ginásio, arrumamos o piso da quadra, que era emborrachado. Nós construímos uma cabine de imprensa no ginásio municipal que leva o nome do nosso saudoso Zé Roberto Quinteiro, né, que é o sogro do Gu, né, uma grande figura humana, o Zé Roberto Quinteiro. Fizemos ali a cabine de imprensa, ali a tribuna da imprensa, e começamos a investir em todos os lugares. Na quadra lá em César Neto, a quadra de César Neto da escola Raul Torres era mais do que uma quadra de escola. Ela era a quadra do bairro, do distrito, onde as pessoas praticavam suas atividades esportivas. Cobrimos quadra lá, a pedido, inclusive, do próprio Minguinho, ali do pessoal de César Neto. Cobrimos as quadras, de várias quadras que a gente tinha na cidade, e começamos a investir pesado em infraestrutura esportiva. Nós chegamos a fazer, o Pardini vai entregar agora, o ginásio paralímpico. O ginásio paralímpico de Botucatu. A gente conquistou isso com o ministro Ricardo Leiser, que vinha para Botucatu e dizia o seguinte: aqui cada real que a gente põe no esporte, a gente vê se transformar em obra, em instalações. Então a gente fez uma série de investimentos e deve ser entregue. Começou no meu governo e o Pardini deve entregar. Atrás do ginásio municipal, a gente está construindo um espaço voltado para o esporte paralímpico, né? Para o paraesporte, eu acho que é assim que se chama, né? E ali a gente fez uma piscina, ali está se fazendo uma quadra para as pessoas com deficiência terem acesso também a atividades esportivas, né? Para a gente também ter um espaço adequado, apropriado, acessível para essa população que tem alguma deficiência, mas que também tem direito à prática esportiva. Nós, para você ter uma ideia, a gente conseguiu fazer uma parceria com a família Prearo, que era a detentora daquele campo de futebol da Vila Maria, onde tinha lá o Mais de 30, que tinha virado um pasto. Lá era um pasto, que tinha cavalo dentro daquele espaço, e a gente conseguiu passar aquele campo de futebol, toda aquela área, para o patrimônio do município. Nós conseguimos um dinheiro de cerca de R$350 mil do deputado Protógenes, do PCdoB, para a gente construir um campo de futebol novo ali. E o Pardini deve entregar um campo de futebol novo. Nós deixamos o dinheiro no caixa. Se eu não me engano, a obra já tinha começado, estava para começar. E agora o governo do nosso querido prefeito Pardini vai entregar um novo campo de futebol lá na Vila Maria, que passou, então, para o patrimônio público. Então, a gente mais do que triplicou o número de infraestrutura esportiva da cidade, as instalações esportivas da cidade, que é onde você tem, que te dá condições para você sediar eventos, né, e campeonatos, mas que principalmente te dá condições para você ter espaços públicos para a prática da saúde e para a promoção do esporte, né, para você ter escolinhas, seja de basquete, seja de futebol, seja de handebol, é onde você tem as instalações esportivas públicas para você sediar, então, escolinhas de qualquer modalidade esportiva, como hoje Botucatu tem condições de sediar. Não, perfeito, João. Não, e ficou claro que a questão foi investimento em infraestrutura para que viabilize a formação de novos atletas. João, E uma coisa legal, Cacão, legal foi que os eventos e as conquistas esportivas, só você observar que na medida que você consegue ter novas instalações e você investe em infraestrutura, você massifica o esporte, porque é mais gente praticando esporte ao mesmo tempo. Era uma briga para você usar o ginásio de esportes. A gente teve que abrir o ginásio de esportes à noite, porque não tinha horário. Então, quando você abre novas instalações, mais pessoas passam a ter acesso, né? Então, a gente também fez eventos. Então, a gente conseguiu fazer infraestrutura, fazer eventos. A gente sediou o Jório, o Marcola está lembrando aqui. Mas, mais do que isso, a gente foi campeão dos Jogos Regionais. Entendeu? Então, isso foi, para nós, foi o coroamento, né? O coroamento de um trabalho que foi desenvolvido em Botucatu na área esportiva. Você investir em infraestrutura, fazer mais de 15 milhões de reais de investimento. A Secretaria de Esportes,
ela tem um orçamento baixo em qualquer prefeitura. Dificilmente você tem um orçamento que você gostaria, né, um orçamento próprio para você investir em esporte. Você pode reparar que os grandes municípios que investem em esporte, eles investem com apoio da iniciativa privada. Dificilmente você investe só com recursos oriundos dos impostos. Então é difícil você conseguir ter dinheiro na área do esporte para você fazer o que você sonha. Você precisa de apoio da iniciativa privada e você precisa de muita relação, tanto em São Paulo como em Brasília. E a gente teve esse apoio do governo federal, do PCdoB, do Orlando Silva, do Ricardo Leiser, do Pereira, do Caldas, desse time que nos ajudou por força dessas relações. O Ministério do Esporte em Brasília era na época do Lula e da Dilma, estava na mão do PCdoB, e a gente tinha essas relações, a gente tinha muitos projetos que a gente apresentava e o dinheiro veio. Com 15 milhões de reais, até hoje, se você pegar o orçamento da Secretaria de Esportes, dificilmente ela vai ter em 4, 5 anos 15 milhões de reais. Se você juntar o orçamento da Secretaria de Esportes hoje, você juntar tudo o que é verba de investimento, não estou falando que é a parte de pagamento de salário, de despesa fixa. Verba de investimento, você pode juntar 5 anos que você não tem 15 milhões de reais. E a gente conseguiu de recurso fora, você trabalha na Caixa, você lembra disso. O quanto de convênio que a gente assinava, trazendo dinheiro de Brasília e de São Paulo para investir no esporte em Botucatu. Acho que foi isso que deu condições para a gente chegar nesse nível de investimento na área esportiva que a gente chegou naquela época. Não, com certeza, João. Não, e, assim, fui testemunha, acompanhei de perto isso aí, realmente é isso que você está falando. Ô, João, estamos aí já com mais 40 minutos da live. Vamos fazer o sorteio dos brindes e daí para a gente fazer o nosso encerramento, tem uma questão que eu gostaria de colocar para você e daí a gente faz o encerramento. João, temos aqui números de 1 a 53. Você pode falar um número, por favor? Número 6. Número 6. Número 6 é o Girdo. Girdão, leva a primeira bandejinha de croquetes da Lalane e vai pro Girdo. Depois entra em contato, Girdão. Tucano já levou. Tucano levou a primeira. Vamos para a segunda. De 1 a 50 e... 53. O 6, o Gordinho está perguntando, o Paulinho está perguntando por que eu falei o número 6. Por que o 6? Sua camisa. A minha camisa do time de handball era o 6. Sim. E o segundo número, então, João? O número 36. 36. É a Paula Ori. Paulinha. Paulinha recebe o croquete. Também eu entro em contato, Paula. Eu entro em contato no direct, o zap, para você retirar o seu prêmio. E agora a sobremesa, João, de 1 a 53 menos o 6 e 36. 51, né, Cacau? 51? 51. Está. 51 é o Edson Zanin. O Edson ganhou em homenagem ao Sapão. É o Sapão. Então o Edson Zanin ganhou o sobremesa da Esqui Sorvetes. Então o Girdo e a Paula os croquetes e o Edson o sorvete da Esqui. Então eu vou entrar em contato com você para a gente combinar a entrega desses prêmios. João, agora uma questão minha, assim, a gente tem pouco tempo aí, se você puder dar uma resumidinha aí, uma questão que eu sempre achei, eu acompanho principalmente em outros locais, uma ideia que eu sempre tive. A questão do contraturno escolar. A criança estudar num período e praticar um esporte no segundo período. Eu entendo que tem que ser muito bem ligada a educação e o esporte, as secretarias têm que ser interligadas, tem que ter uma série de... Você acha que isso é viável no Brasil? Não estou falando somente em Botucatu, estou falando se isso no Brasil, que eu acho que seria a solução para o nosso... Não sei se é solução, mas eu acredito que com isso a gente conseguiria incentivar o esporte, né, tanto para o competitivo quanto para o lazer, né? E o porquê é tão difícil isso? Você tem uma explicação ou não é uma boa ideia? Ô, Cacau, é uma excelente ideia. Isso não é só viável, como isso é altamente recomendável.
a quadra, a gente vai mudar e virar essa chave. E eu falo isso porque eu fui secretário de Educação do Estado, eu fui secretário de Educação do município aqui em São Paulo, e eu sempre falei isso, até pela experiência que eu tive no esporte. O esporte mudou minha vida. Eu acho que se eu, assim, eu atribuo muitas coisas que aconteceram na minha vida e a pessoa que eu sou, é óbvio que a grande parte pela minha família, pelo que eu aprendi dentro da minha casa, mas eu devo muito ao esporte. O esporte muda a vida das pessoas. E a quadra de uma escola, ela é uma sala de aula. Ela é uma sala de aula. Se a gente não enxergar isso, se você entender que a quadra é apenas uma área de lazer para atividades lúdicas, esportivas, ela é uma sala de aula. O esporte ensina muito. O esporte ensina você a trabalhar em equipe. O esporte ensina você a respeitar a regra. O esporte ensina você a ter disciplina. O esporte ensina a lateralidade, você se conhecer, conhecer o seu corpo. Isso está comprovado, não é o João Cury que está falando. Então, o esporte ensina e ensina muito. E a gente precisa enxergar as quadras como sala de aula. Como sala de aula. E investir no esporte exatamente pela formação desses jovens, desses alunos. Quando a gente estava na prefeitura, a gente fez uma parceria com o governo federal num projeto chamado Segundo Tempo. E a gente colocou mais de 1.000 crianças exatamente no contraturno escolar. Em Botucatu foi uma das poucas cidades que esse projeto deu certo. O governo federal mandava e a criança ia de manhã, por isso que era segundo tempo. A criança ia num período para a escola, no outro período ela ia fazer atividade física. Qual é a diferença? Uma coisa é você abrir o contraturno para a criança fazer atividade esportiva. Isso é bom? É ótimo, porque a criança vai lá praticar esporte e, principalmente, você está colocando essa criança, você está olhando, cuidando dessa criança que poderia estar na rua. Agora, isso não se confunde e não pode ser confundido como uma escola de tempo integral. Porque a escola de tempo integral, você tem outras nuances que precisam ser observadas, como, por exemplo, que essa atividade faça parte da grade curricular proposta pelo município ou pelo Estado. Uma coisa é o seguinte, eu vou pegar a criançada e vou botar nas quadras para fazer atividade esportiva. Ok, você está fazendo contraturno escolar, né? Você está tirando as crianças da rua, elas vão aprender alguma coisa, mas não há o que a gente chama na área educacional de intencionalidade. O que é intencionalidade? É quando você aproveita o esporte para ser mais uma ferramenta dentro da proposta educacional e pedagógica. Isso é diferente. Uma coisa é eu colocar alguém lá para desenvolver uma atividade esportiva, ainda que seja um profissional de educação física, mas aquilo está divorciado de uma proposta curricular pedagógica. Outra coisa é quando ambos se complementam, ou seja, a atividade que é desenvolvida, ela é pensada e ela é formalizada pela Secretaria de Educação dentro do currículo, ainda que não seja na quadra da escola. Isso não é viável, isso é mais do que viável, isso é recomendável, é altamente recomendável. A escola, o esporte, além de transformar a vida das pessoas e oportunizar uma série de coisas às crianças, aos alunos, é mais do que isso. O esporte, ele vai complementar uma formação que muitas vezes na escola convencional nós não temos. A educação física de hoje é diferente da educação física da nossa época, né? Então, a gente precisa desse espaço. A gente precisa desse espaço por vários motivos. Seja para tirar, se a gente pensar só de que isso pode ser um espaço para tirar as crianças da rua, já é um projeto vencedor. Mas mais do que isso, já que nós vamos tirar as crianças da rua, vamos colocar intenção, vamos colocar pedagogia, né, aliada à educação física nesses projetos, porque a gente vai formar cidadão na sua plenitude. E o esporte, a cultura, né, eles promovem isso. Eles promovem isso. A gente não é só o que a gente aprende dentro da sala de aula convencional. A gente é o que a gente também aprende fora da sala de aula convencional. E se a gente enxergar uma quadra de esporte ou um campo esportivo como uma sala de aula, a gente certamente muda a vida dessas crianças e a gente transforma a vida dessas crianças. Até porque o esporte deixa a sua vida escolar mais gostosa, né? Eu não tenho dúvida que a vida escolar é mais gostosa numa escola que você tem atividades esportivas, que você tem atividade física, né? Ela une as pessoas, ela
faz uma diferença enorme. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que lutar para fazer é colocar esporte e cultura na grade curricular das escolas, né? Para que a gente possa, de fato, ter intencionalidade de que isso vai vir e não vai mais ser uma ação deste ou daquele governo, mas sim uma política pública que permanece independente do governo de plantão. A gente precisa lutar para institucionalizar as políticas públicas. Institucionalizar as políticas públicas é algo que existe independente do prefeito, do deputado, do governador que está lá de plantão na cadeira. Ou seja, é ter certeza de que aquilo vai acontecer quando o Carlos não estiver mais lá, quando o João Cury não estiver mais lá, porque é uma política pública institucionalizada e não uma política deste governo ou daquele governo, e sim uma política. Cortou só o finalzinho, João. E o que eu estou dizendo é o seguinte: institucionalizar uma política pública, você deixa de ser uma política deste governo ou daquele governo para ser uma política perene, permanente. Não existe crime maior em educação do que você descontinuar políticas públicas. Então, quando a gente consegue ter continuidade numa política pública a partir do esporte na área educacional, primeiro que você deixa de ter, como eu estava dizendo, uma política deste governo, daquele governo, para ter uma política de Estado, como a gente costuma dizer. E para isso precisa institucionalizar. Não pode ter esta preocupação se o Cacau for prefeito. O dia que o Cacau não deixa de ser prefeito, acaba isso. Não pode ser assim. Pode. Então, isso que a gente precisa trabalhar. O que falta na educação e na área do esporte educacional é exatamente a institucionalização das políticas, para que elas não aconteçam conforme o sabor dos ventos. Quando o prefeito gosta, acha importante. Quando o governador gosta, acha importante, acontece. Quando o governador não está nem aí para aquilo, o prefeito não está nem aí para aquilo, acaba. Não dá para ser assim. Pode. Assim você não transforma. Sim. Não, perfeito, João. Não, bem colocado. João, infelizmente está acabando o tempo. Gostaria de agradecer sua disponibilidade, aí, sua presença aí, foi muito gentil. Você é um amigo nosso de longa data aí. Falamos de bastante coisa aí, falamos coisa engraçada, falamos coisa séria, contamos a sua história. Acredito que seja uma coisa diferente do que você está acostumado, né? E assim, gostaria que você deixasse agradecer, né? E gostaria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal aí. Só lembrando que estão faltando uns 6 minutos para a gente terminar. Se puder deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo. E, mais uma vez, agradeço muito. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu, particularmente, gostei muito. Espero que você tenha gostado também. Eu adorei, Cacau. Você fez um carinho no meu coração aqui. Porque, primeiro, que você me proporcionou rever grandes amigos, que a gente que está fora de Botucatu, foi um jeito de matar um pouco a saudade, né? De todo mundo que participou, que entrou nesse bate-papo, e foi muito gostoso, foi muito leve, né? Eu estou com um amigo aqui do meu lado, falou: o Mário Roma. Mário Roma foi um grande parceiro nosso na prefeitura, fazendo um importante evento em Botucatu, que é o Brasil Ride. Um abraço, Mário Roma, né? E o Juninho aí, o Sapão chegou atrasado. Chegou atrasado. Para variar. Para variar. Então, Cacau, você fez um carinho aqui enorme no meu coração, que foi de rever amigos, de bater papo, né? Eu recebi antes de começar, durante esses dias, quando as pessoas ficaram sabendo, um monte de mensagem de amigos enchendo o saco, tirando sarro, tal. Vou encher o saco seu lá, tal. Então, é um jeito da gente se aproximar das nossas origens, dos nossos amigos, daquilo que nos une, né? Muita coisa nos une, e o esporte é uma das coisas que nos une, né? E sempre nos uniu. E a sua família, inclusive, né? Que é uma família, que é a minha família, é uma extensão da minha família. Até me emociona um pouco quando eu falo. Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade de bater esse papo, de lembrar de coisas que ficam guardadas lá no porão, às vezes, do coração, onde a gente revisita pouco, né? Porque o porão, às vezes, é um lugar que a gente não vai todo dia. Então, lembrar da minha vida esportiva lá quando eu tinha 9 anos, do tênis de mesa, depois das coisas do La Salle, né? E lembrar de tantas pessoas que fizeram parte dessa história, como o Barraca, o Lica, o Fred, o Marcolin, todas essas pessoas que a gente citou aqui, né? Foi revisitar um pouco, né, a minha vida, revisitar um pouco a minha história, que há muito tempo eu não tinha a oportunidade de fazê-lo, e fiz aqui através desse bate-papo. Então,
Obrigado de coração, viu, Cacau, por essa oportunidade. Que você possa proporcionar a mais pessoas isso que você proporcionou a mim hoje, que me emociona, que mexe comigo, por tudo que representa essa nossa relação e esse bate-papo que a gente fez aqui. Obrigado de coração pela oportunidade e um beijão para todo mundo. Meu padrinho aí, Borba, Rogério Bordignon, meu padrinho de Crisma. Quantas histórias junto, Paulinho, Cabeça, todo mundo que participou com a gente aí desse bate-papo. Marta, a Marta e o Pedrinho de Manduri, um beijo para vocês também, lembro muito deles, né? Um beijão para todo mundo, um abraço no nosso querido Mala, Zé Ayrton. Sim. Tá nos ouvindo também. Tá, o Zé Ayrton tá nos ouvindo. João, então, estamos encerrando. Muito obrigado, foi demais, gostei muito. Não tenho palavras para agradecer também, foi uma coisa muito bacana. E isso que você falou é uma coisa que até o Juliano Mendonça me falou um tempo atrás. Que com as lives, com essas nossas conversas, ele está revivendo esse tempo de Botucatu, ele está tendo um contato maior com as pessoas. O Fabinho Serrão também me falou a mesma coisa. Então, eu acho que assim, a gente está conseguindo atingir o objetivo, que é unir, assim, nessa época tão difícil aí da pandemia, tudo, a gente, né, cada um na sua casa, aí a gente procurando... cada um foi uma forma de a gente se encontrar e de conversar. Mais uma vez, muito obrigado, João. Nós voltamos com Conversa com o Cacau na próxima sexta-feira. Aí nós vamos conversar com o Eduardo, que foi zagueiro da Portuguesa e do Palmeiras. Hoje ele é diretor técnico do Água Santa, e voltamos pro futebol. Hoje foi uma coisa diferente, mas eu acho que foi muito, muito agradável. Estou até emocionado aqui de estar falando isso. Um abraço, João. Um abraço, pessoal. Até sexta, então. Tudo de bom, gente. Valeu, Cacau. Um abração. Valeu.